aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia. Obviamente, com muita coisa pra gente comentar. Não tem como não falarmos na nossa linda democracia e do consórcio que faz questão de manter tudo de pé, tudo inabalado. Isso é uma nota aí bem curiosa, né? As impressões de uma jornalista que foi convidada para ir lá no Fórum de Lisboa e ela comenta aí, é um negócio surreal. Aí vamos falar sobre isso, falar sobre alguns casos aí do judiciário, algumas análises, para depois entrarmos no casal mais belo do Brasil, Lula e Janja, a questão do IOF, ricos contra pobres, os embates políticos que estão começando a surgir. E aí teve um cidadão que resolveu aparecer, resolveu dar o ar da graça, né? Conversando aí com o senhor Lauro Jardim do Globo para falar que ele tá vindo aí. Tá vindo aí para resolver o problema e trazer uma vitória pra direita. Hashtag confia, viu? Mas enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse tópico. Eu vou falar de algumas coisas, né, que impactam, acho que a vida de todo cidadão comum aí no Brasil. Depois vamos falar de eleições aí, né? Confusões e tretas. O futuro do Brasil vai ser decidido nos próximos meses, né? Para saber como serão os próximos 4 anos. E no final tem umas notícias internacionais que eu acho que são de interesses da direita. As confusões lá nos Estados Unidos, Trump versus Musk, que tinham feito as pazes, voltaram a brigar, enfim. Algumas coisinhas, América Latina também. Vamos que vamos, ver se dá pra gente chegar até lá. E vejam só. Não tem como não comentar sobre isso, né? É uma notícia atrás da outra que eu acho que ninguém mais se espanta, ninguém mais se surpreende, mas acho que vale a pena a gente comentar, só para não cair em desuso. O grande ministro, ele fala em tumulto processual e rejeita pedido da defesa de Bolsonaro, né? Aquele pedido também da defesa de Bolsonaro de levar em consideração, né, essas novas revelações sobre o perfil @GabrielaR702 atribuído ao Cid, mas que o Cid falou que não era dele, mesmo com as evidências mostrando o contrário. Enfim, né? Ele também rejeitou outros pedidos. E aí o Eric fez uma pequena retrospectiva do passado, de quando Lula era réu. A defesa do Lula, conduzida pelo advogado Cristiano Zanin, formalizou os seguintes pedidos ao Supremo: 26 reclamações, ações para resguardar a competência ou pedir correção de decisões judiciais, 20 habeas corpus, 16 petições diversas, pedidos para atuar em temas processuais específicos. Portanto, em termos gerais, foram protocolados 62 pedidos formais estruturados nessas 3 categorias principais. Mas, na época do Zanin, não foi tumulto processual, foi legítima defesa. Já para Bolsonaro, né? E eu não sei se vocês vão lembrar, chegou um determinado momento da história do Brasil, quando perceberam um erro, que foi a condenação do Lula, que o ministro chegou, inclusive, a elogiar todo este empenho do Cristiano Zanin, à época, advogado do Lula. Mas com Bolsonaro é tumulto processual, né? E vida que segue. Ministro usa vídeo como prova que Paulo Figueiredo sabe da denúncia. Vocês devem ter... Quem acompanha Paulo Figueiredo deve ter acompanhado sobre isso. Eu não tinha comentado ainda no canal. Vou trazer primeiro aqui a opinião do Zé Marcília, um jurista. Esses temas aqui tem que pensar um pouquinho para falar, ainda mais nesse novo tempo, né, do internet, que está focado em combater, né, os discursos, né, complicados para a democracia, o Estado Democrático de Direito. Aí o Marcília diz: rapaz, o ministro passa do ponto de novo. Não basta o réu demonstrar conhecimento de que existe contra ele um processo. Ele precisa ter ciência integral do conteúdo, do contexto, de quem são os demais réus e de qual acusação feita contra todos. Algo que postagem em rede social não demonstra por óbvio. A citação de residente no estrangeiro é ato formal feito por carta rogatória. Artigo 368 do Código de Processo Penal. Se o Estado é incapaz de citar alguém, o ônus de sua incompetência não pode ser repassado ao réu. Citação absolutamente nula. Só que não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que o grande caso aí de uma citação por redes sociais, que o cara tomou conhecimento e funcionou, foi com Elon Musk. Lá em 2024, na época do Twitter, né, das confusões no Twitter. Aí você vê como o ponto que chega. E eu não trouxe essa postagem aqui à toa. E ele envelheceu bem, foi até bom ter comentado sobre isso.
O Marcelo Bretas, eu tenho pra mim que ele quer ser candidato pelo Partido Novo. Independente de querer ser candidato do Partido Novo, porque é da turma do Deltan Dallagnol, o Paulo Figueiredo não tem nenhum tipo de sentimentos positivos pelo Bretas, bem crítico. Inclusive aí quando o Bretas teve o seu caso analisado, né, lá no CNJ e tudo mais, Paulo Figueiredo não sentiu nenhum pingo de pena. O Bretas era um juiz que recebia muitas críticas, e mesmo diante das críticas, e eu tenho certeza que o Bretas conhece as críticas públicas que o Paulo Figueiredo fala dele, o Bretas comentou sobre o caso, falando: a lei processual do Brasil não admite essa possibilidade de citação/notificação. Certamente essa irregularidade seria a causa de nulidade do processo. Assim, pessoas que não estão do mesmo lado, mas nem de perto, pessoas que são conhecidas por um criticar o outro, ainda assim, diante desse caso, você vê que o pessoal, gente, olha só, tá passando demais do ponto. Tá passando demais do ponto, né? Mantenha isso na cabeça, essa postagem do Bretas. Olha isso daqui. De ontem. De ontem não, de hoje já. De hoje. Olha aqui, olha, 7. Não, 7 é hoje. De hoje. Olha isso daqui. E mantenha a postagem do Bretas na cabeça. Vai fazer sentido já já. O Rafael Moraes Moura, que escreve lá na coluna da Malu Gaspar, nos presenteou com essa pérola. Candidata de Janja para o TSE já criticou bolsonarismo nas redes. Cobram, né, que os juízes de direita têm que se calar. Eles não podem fazer nenhum tipo de pronunciamento contra o Lula. Se fizer, se fizer vai dar confusão. Se fizer vai dar confusão, vamos falar assim. Aí a matéria sai explicando, né, um início, um pouco do que se trata, essa disputa, essa indicação para o TSE, para em determinado momento falar: a juíza, Vera Lúcia, é integrante do Prerrogativas, o núcleo duro dos juristas petistas, né? É um grupo de petistas. Beleza. Aí a turma continua, né? Tinha que ser matéria da Globo. Em 2022, Vera Lúcia já figurava numa outra lista tríplice para a vaga de ministra substituta no TSE. Na época, aliados do então presidente Jair Bolsonaro ficaram contrariados com a postagem dela nas redes sociais, que foi interpretada como um discurso militante de esquerda. Foi interpretada, estamos na dúvida, né? É a candidata da Janja, integrante do Prerrogativas, mas estava na dúvida. Assim, supostamente foi interpretado que ela é meio de esquerda. Parece, né? Parece. Olha o discurso. O bolsonarismo violenta crianças indígenas. Lula fortalece a luta dos povos indígenas. Tá aí a diferença. Escreveu a Vera. Na mesma postagem, Vera divulgou uma agenda de Lula no acampamento Terra Livre. Aí a Globo manda na sequência. Vera alegou na ocasião que não tinha feito nenhum ataque à pessoa do presidente. Não, só o bolsonarismo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não fez um ataque a ele, é o bolsonarismo. O cara se chama Jair Bolsonaro, você tá falando do Bolsonaro, mas não tem nada a ver com o presidente. Isso é surreal. E a matéria ainda chega assim pra tu falar: não, essa postagem foi interpretada como um discurso de militante de esquerda. Não, aqui deve ser o quê? Deve ser de extrema direita, né? É uma fala tipicamente de uma pessoa de direita, conservadora no costumes, liberal na economia, que acelera. É surreal. É a imprensa tratando as pessoas como um bando de malucos. Integrante do Prerrogativas, candidata de Janja, ataque frontal, mas o governo Bolsonaro ali estava interpretando. Não é de esquerda, não. Não, coitada. Oh, meu Deus do céu. Coitada, oh meu Deus. Pobre coitada que vem sendo aí mal interpretada. Pois bem, agora junte essa questão que eu acabei ali de falar do Bretas. Se puder também colocar na questão, vou botar aqui como exemplo o bate-papo da semana passada, Rui Costa Pimenta, que tem posições em relação a com questões no Oriente Médio, né, conflito no Oriente Médio, totalmente oposta, acho que a maior parte das pessoas da direita. Enfim, né, você vê a gente conversando, batendo papo, numa boa, né, sem um estar ofendendo o outro, sem um estar xingando o outro. Aí você vê como a Globo trata a questão dessa juíza. E a Andresa Matais, que saiu do Estadão, passou um tempo no Metrópolis, na UOL, e agora assumiu, né, uma coluna no Metrópolis, tem mais ou menos 1 mês e meio.
Ela foi lá, foi convidada por Gilmar Palusa e aí dá o relato dela. O que vi no Gilmar Palusa depois de 3 dias por dentro do evento? Vi a deputada Tabata Amaral, 31 anos, ter o discurso interrompido várias vezes. Aí, olha agora, olha agora. Nesse caso, contudo, não daquela forma a qual nós mulheres estamos acostumadas, mas por aplausos. Nossa, lacrou, Dedê. Ai, Andresa, você lacrou. Ela não foi interrompida, falou nós mulheres, né? O mansplaining, interrupt. Só faltou mandar essa. Principalmente quando Tabata pregou o diálogo entre divergentes em busca de uma sociedade melhor. A defesa do caminho do diálogo foi a tônica do lado de dentro do evento. PS. As críticas a esse texto são aceitas com o entendimento renovado em Lisboa de que é possível dialogar mesmo com aqueles com os quais não concordamos. Todas as pessoas que estavam em Lisboa pensam da mesma forma. Todas as pessoas que estavam em Lisboa pensam da mesma forma. São intolerantes. Sequer enxergam humanidade nas pessoas que eles atribuem como extrema-direita, tiranos, os tiranos soberanos, né? 203 milhões de tiranos soberanos. E aí a pessoa vai no evento que todos pensam igual. Todos pensam igual. Que todo mundo fica pisando em ovos para não incomodar ninguém. E quer vir me falar, rapaz, eu saio de lá renovado, com fé na humanidade. Porque agora vai. Agora vai sim, vai. Deus tá vendo. Ou se vai. Como é que leva a imprensa a sério? Me diz. Me explica aí. Como levar a imprensa a sério? Quem, gente, que realmente está dialogando com os diferentes? São setores ligados ao sistema? É a imprensa? Eu acho que a esquerda mesmo raiz e a direita mesmo assumida, eles dialogam com muito mais honestidade, deixando claro o que eles pensam, mesmo discordando, do que isso daqui, que é pura disfarçatez. Não tem como o país dar certo, envolto em tanta mentira e num cenário que, assim, no mínimo é catatônico, né? A pessoa não tá batendo bem na cabeça escrevendo uma coisa dessa. Aí você vai lá pro Estadão. Supremo com puxadinho do Congresso. Mais um texto que fala e no final do dia não explica realmente o que precisa ser feito para resolver. Eu não tenho resposta, mas eu queria saber do Estadão que eles são muito inteligentes. Supremo com puxadinho do Congresso, né? O Estadão levantou um dado revelador da disfuncionalidade da política partidária do país. O número de ações propostas por partidos na Suprema Corte quadruplicou desde 2003, saltando de 472 entre 89 e 2002 para 1.892 até junho deste ano. Por um lado, era evidente que nas últimas 2 décadas as legendas passaram a enxergar o Supremo, no Supremo, uma espécie de puxadinho do Congresso, tratando como uma extensão da arena política. Por outro, isso só aconteceu porque os próprios ministros da corte não apenas permitiram, como gostaram desse jogo, no qual são protagonistas. Antes da promulgação da Constituição de 88, o acesso ao Supremo era restrito basicamente à PGR. Restabelecido o regime democrático, a nova Carta Política ampliou o rol de autoridades e representantes da sociedade civil com legitimidade para ingressar com ações na mais alta instância do judiciário. É compreensível, até a redemocratização, a PGR na prática não era mais do que um braço do executivo, servindo aos interesses da ditadura militar. No final do dia, quem tem acesso deixa de ter, não muda quase nada. Porque, no final do dia, a decisão será tomada pelos 11. E a forma como a corte é composta, e a imprensa faz questão de deixar claro que tem um lado político, né? É difícil a imprensa esconder isso, a própria imprensa assume isso daí. Tanto faz só a PGR poder provocar, se o partido político também pode. Você vê as queixas que o Rodolfo Rodrigues fazia, nossa senhora, é uma máquina. Mas não é porque o Randolph é um gênio, né? Eu acho que a composição no atual momento da corte, eu acho que acaba favorecendo as movimentações do Randolfo Rodrigues. Como o André Mendonça falou, sou minoria hoje na corte. Se André Mendonça tivesse, sei lá, mais 6 igual a ele,
7-4. Será que adiantaria Randolfo Rodrigues entrar no judiciário o tempo todo? Será que o tom que a imprensa trata o poder judiciário seria o mesmo? Ou a mais alta corte deste país seria tratada como o Augusto Aras foi tratado quando comandava a PGR? A imprensa fazia questão de destruir o Aras, né? Enfim, porém, passadas quase 4 décadas de vigência da Constituição Cidadã, o modelo previsto pelos constituintes originários claramente demanda revisão. O espírito à época louvável era resguardar os interesses de minorias que passaram a ter guarida constitucional. Porém, hoje o que se vê é a instrumentalização desse acesso por partidos com baixíssima representatividade, que, como maus perdedores, correm para as barras da justiça quando derrotados em votações legítimas. E curiosamente esses partidos, eles são verdadeiramente de esquerda, assumidamente de esquerda, tipo o PSOL, tipo a Rede. E curiosamente, os pedidos deles têm uma tendência a avançar, mesmo contra a vontade da maioria do Congresso. É claro que, como em qualquer outra democracia, é legítimo que partidos recorram ao Supremo em casos de afronta evidente à Constituição. Basta dizer que a própria Constituição prevê que as legendas têm legitimidade para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade. O problema, portanto, não está na existência do instrumento, mas em seu uso desvirtuado. Com um quadro partidário altamente fragmentado, tíbio do ponto de vista teológico e programático, e marcado por uma polarização infensa à construção de consensos, as siglas demonstram a cada nova ação judicial sua incapacidade de dialogar, negociar e formar maiorias legítimas em torno de propostas de interesse nacional. Eu vejo gente, às vezes, dizendo, né? Não, a gente tá num momento que, sei lá, quem foi que falou isso? Acho que foi a Tom Mendonça, né? A coisa deixar de julgar crimes para focar na questão do controle de constitucionalidade. Mas convenhamos, né? Vamos falar do próprio Mendonça que propôs isso. Se a corte tiver 7 Mendonças, e se a corte tiver 7, não sei, né? Outro, que seja o contrário, assim, tiver a composição atual, será que a visão sobre as questões constitucionais serão a mesma? Eu fico me perguntando até onde adianta você, inclusive, né, diminuir o escopo. Não, que só vai cuidar das questões constitucionais. Porque essa história do controle de constitucionalidade para garantir é para quê? É porque você, em tese, cria uma Constituição, que ela é extremamente virtuosa, ela nasce virtuosa, então cabe ao Poder Judiciário impedir que o Congresso faça grandes modificações que possam vir aí a desmontar as grandes conquistas, né, da sociedade, da construção, da Constituição Civil de 88, da Constituição Cidadã. Mas para isso acontecer, você tem que partir do pressuposto que o judiciário sempre irá tomar as melhores decisões possíveis, que é um grupo que jamais erra. E isso é verdade, né? Obviamente isso é verdade. Enfim, né? Eu fico me perguntando, como que resolver? Só diminuir o escopo das pessoas, sério, só diminuir o escopo das pessoas que podem acionar o judiciário, isso muda? Só isso já é o suficiente para mudar? Dito isso, o Supremo também precisa ser mais criterioso na análise da pertinência dessas ações. A justificativa usual de que a Corte não pode prevaricar esconde a falta de coragem ou interesse de alguns ministros para desconhecer certos pedidos que lhes são feitos, devolvendo-os ao locus apropriado, o Congresso. A simples recusa de conhecimento de determinadas ações ajuizadas com evidente propósito político-eleitoral já seria um passo importante para desestimular a judicialização da política e reafirmar o papel técnico e institucional do Supremo. O Supremo tem um papel técnico? Tem. Óbvio que tem. Não tem nenhum papel político. Você entende o que eu falo? Aí depois Andrés Matais fala, eu recobrei a fé na humanidade, eu vi que os diferentes conseguem conversar. Todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa igual. É surreal. Aí você lê uma nota dessa, você sente que você tá lendo algo verdadeiro? Papel técnico. Você sente. Sente que não consegue sequer lidar com os problemas, chamando o que eles realmente são.
Não dá, né? Não dá para levar a imprensa em consideração em nada. O resultado dessa anomalia é uma sobrecarga crescente na corte, a corrosão da autoridade do Congresso como instância política por excelência e o aumento da tensão entre os poderes. Como se isso não bastasse, a excessiva exposição política do Supremo causa danos não triviais à sua própria imagem, reforçando a percepção de que ministros agem movidos por interesses políticos. Olha, né? Está reforçando essa percepção mentirosa. Não há solução simples para esta distorção, mas uma providência se impõe com urgência o necessário debate em nível constitucional sobre os critérios de admissibilidade de ações propostas por partidos ao Supremo. É preciso estabelecer filtros mais rigorosos para coibir o uso abusivo da justiça como arena política. Outra seria a autocontenção dos próprios ministros da corte, mas é querer demais. É querer demais, né? Não pode cobrar mais isso. Já normalizou. Já tá tudo normalizado. O que não é normal é a imprensa criticar Painho. Todo mundo sabe que Painho é o xodó da imprensa. O Painho e a Janja. E aí, gente, essa casa do rico contra pobre do Lula promoveu um efeito muito bacana, né? Muito curioso. Que eu acho que fala muito mais sobre a imprensa, né, do que sobre o Lula, porque o Lula todo mundo conhece, todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe que o Lula é um cara de pau. E essa conversa aí de ir pra cima dos ricos é pura conversa mole que não dá pra ninguém levar a sério. Mas veja só. Ontem, do nada, sem motivo nenhum, o Robson Bonin resolveu atacar a primeira-dama. Pobres contra ricos, Janja faz compras em shopping da elite no Leblon. Obviamente, a matéria crítica para falar o quê? Olha, a Janja é hipócrita. Olha, a Janja é hipócrita. Aí sai explicando, né, como essa compra, o lugar onde ela foi, para determinado momento da nota, e ele vai trazendo assim elementos para te fazer imaginar o cenário da Janja, né, sendo assim olhada de canto. Ui, olha lá, primeira dama, ricona, ui, esbanjando. Outros clientes do lugar observaram com curiosidade a naturalidade de Janja ao fazer compras num dos shoppings mais caros do país. Procurado pelos ricos por não ser um shopping de massa e possuir atendimento elitizado em suas lojas de grifes de luxo, como diz a descrição do espaço no site sobre o Leblon, o bairro dos endinheirados no Rio de Janeiro. Além de todo o dinheiro disponível no cartão corporativo da Presidência da República, Janja casou-se com Lula quando o petista já acumulava milhões de reais nas contas bancárias, segundo dados descobertos pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Conquistada a partir de palestras pagas por empreiteiras investigadas por corrupção em empresas com interesses nos governos petistas, a fortuna de Lula torna natural o desejo da primeira-dama de frequentar espaços de elite. Sim, é uma nota que entra só para criticar pela criticar. Só que tem uma coisa por trás disso daqui, que você entende como é que funcionam as coisas, se você tem memória e se você acompanhou outros aumentos de impostos. Veja essas duas notas. Globo e Valor Econômico. O braço da Globo voltado ao mercado financeiro. Primeiro na Globo. Do consumidor ao pequeno negócio. Entenda como o IOF aparece no dia a dia. Do pobre, olha como o pobre vai sofrer, olha como o pobre vai sofrer. Aí no subtítulo, especialistas dizem que esse é um imposto quase invisível, mas que afeta dos mais pobres aos mais ricos. Aí vem o valor econômico. Mais pobres poderiam ter maior dificuldade para absorver impactos indiretos de alta do IOF, dizem tributaristas. Eu tentei resumir em poucas palavras o que é que está acontecendo nesse momento em relação à imprensa. É incrível como a imprensa nunca, absolutamente nunca, se preocupa com o impacto do aumento dos impostos contra pobres. Mas basta surgir um aumento que, além do pobre, também alcance o rico, que o consórcio usa o pobre como único intuito, com o único intuito de blindar o rico. Quando Armínio Fraga defende congelar o salário mínimo, porque pensa o seguinte, o que é um aumento de imposto? Dinheiro no final do dia é um meio para você adquirir coisas. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue adquirir coisas. Se você não vê o seu dinheiro aumentar, a inflação com certeza vai começar a tornar a tua vida mais difícil, porque ela existe, ela é real e está aí todo ano
Então você tem que ganhar cada vez mais para você continuar tendo acesso às mesmas coisas. O Armínio Fraga defende o congelamento do salário mínimo por 6 meses. Ou seja, o poder... 6 anos, desculpa, não, 6 anos. O poder de compra, a sua capacidade de adquirir coisas vai diminuir. O que é que a imprensa faz? Aplaude. Defende. Quando você coloca um tributo, o que é que está acontecendo? Sobra menos dinheiro, ou seja, reduz a tua capacidade de acesso, a tua capacidade de compra. Quando o governo foi para cima do BPC, aplausos, é isso aí, é necessário. Quando o governo vai para cima do teto constitucional da saúde e da educação, precisa, é necessário. Quando vai para cima da reforma da Previdência, que na maior parte do tempo o quê? Setores da classe média até média alta e as camadas mais baixas. É isso. Gente, a Previdência, até pro cara do alto funcionalismo público, pro Beautiful People é muito pouco. Tem gente aí que não tá querendo mais ganhar só 40 mil reais. 40 mil reais tá pouco. Quando o governo foi para cima das blusinhas, é isso aí, é importante, é necessário, análises atrás de análises, Miriam Leitão brilhando, Daniela Lima brilhando. Se você voltar no tempo, cada pequeno imposto, cada pequena ação que foca da classe média para trás, todas ganharam apoio da imprensa. A imprensa não criticou o governo Lula em nada. Aí agora, porque o IOF, além da classe média e dos mais pobres, também chega nos mais ricos, aí o que é que eles fazem? Tu já imaginou se a Globo coloca, olha, o IOF vai dificultar a vida do playboy do Leblon? Ninguém sente pena. Então a Globo pega o pobre e a classe média para criticar o governo, porque o intuito não é ajudar o pobre, é blindar o rico. Que é quem paga os anúncios que vai para a Globo. São os anunciantes da Globo, são os anunciantes do Valor Econômico e são os donos de alguns veículos de mídia. Besta é quem acha que a imprensa está criticando o IOF porque... Besta é quem acredita que não tem um interesse por trás na crítica do IOF. Besta é quem não está vendo o que está rolando. A imprensa jamais vai fazer uma crítica assim se for só contra pobre. Vai lá, vai gastar tempo, energia, um lobby contrário para ajudar pobre. Pobre não tem lobby. Pobre que se lasque. Essa é a política no Brasil. Conversa mole. Felipe Neto, com sua grande hipocrisia, veio falar umas coisas, mas em termos de comunicação, ele não está de todo errado. O uso da questão em termos de comunicação, ele não está de todo errado. Ele fala assim, ó, o discurso de nós contra eles é ruim para o país. Mentira. Esse discurso é ruim para a elite. Eu sei, eu estou nela, conheço essa gente toda. O maior medo da elite é que o pobre acorde, que realmente perceba que a história humana é a luta de classes. Esse é o plano. Felipe Neto aí vestiu a roupa comunista, mas em termos de embate político, promover isso dentro da esquerda faz certo sentido. E a gente vai falar sobre isso já já. Mas você vê a cara de pau, né? A empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal. Por que não vai pra cima disso, hein? Por que não vai pra cima disso? Hein, Lula? Por que, Lula? Vai pra cima disso, campeão. Ao invés de aumentar o IOF, ao invés de cortar do BPC, ao invés de ir pra cima do abono salarial. Quantas notícias saíram no Valor Econômico sobre o abono salarial, hein? Quantas saíram? Nenhuma, né? Porque o leitor do Valor Econômico não recebe abono salarial. Então, vai falar disso pra quê? Dias atrás, eu falo pra você, né? Ele monitora redes. Eu falei, ei, Duda Lima, vai fazer o quê, campeão? Olha ali, apareceu. Fez questão de aparecer falando diretamente com o Lauro Jardim ontem. Ele prepara novos ataques ao governo na TV, né? Saiba qual será o foco. Vai voltar o ataque com a bateria de comerciais assinados por Duda Lima. Baterá sobretudo na alta do preço dos alimentos nos últimos meses e repetirá o bordão com Lula tudo tá caro, que saudade do Bolsonaro. Pena que esse bordão é da boca pra fora, né? É só posar no comercial. Tá vendo? Ele sabe quando ele tá sendo cobrado.
E essa matéria, acima de tudo, essa ânsia do Duda Lima de responder às críticas que recebe, só mostra o quê? Que Duda Lima é amiguinho do Lauro Jardim e amiguinho da Bela Megali. Mais da Bela Megali do que do Lauro Jardim. Até almoça com a Bela Megali, rapaz. Né? Como é que o Lauro Jardim soube disso? Alguém contou. Quem? O próprio, né? Besta é quem acha e não tem um diálogo muito bonito, muito belo entre jornalistas. Eu não acho que é errado conversar com jornalista, não. O problema são as notas que planta contra Eduardo Bolsonaro, contra Bolsonaro, nota para ficar fazendo pressão com interesse político. Né? Parabéns, Duda Lima. Parabéns. Vou fingir que essa nota também não tentou digital também não, viu? Marqueteiros da direita minimizam riscos, minimizam ricos versus pobres de Lula e miram inflação e gastos. Tá tudo caro. Estrategistas avaliam que campanha petista não for a bolha de grupos de esquerda. Mas talvez a intenção do Lula nesse momento não é furar a bolha. Nesse momento o Lula só precisa dar uma guinada na sua própria militância. E até um pedaço da nota fala sobre isso, né? Nesse contexto, a campanha petista consegue agitar sua militância, tirando o governo das cordas, que a situação pro Lula tá bem complicada. E aí eu trouxe um esquerdeiro para falar sobre isso. O esquerdeiro, Frederico Crepe, é um esquerdeiro antipetista. Ele comenta aí sobre essa estratégia do governo. Veja só. Eu vou ser muito sincero com vocês, na minha avaliação, essa nova campanha que o governo está puxando, com esse discurso de tensionamento, pobre contra rico e tal, tem tudo para, no mínimo, reposicionar o governo para o ano que vem. E aqui eu estou sendo realista. Talvez não recupere a popularidade que o governo perdeu, mas tem a chance de unificar novamente ali o campo da esquerda em torno do discurso petista. Por que isso é importante? O PT, ele hegemoniza esse campo da esquerda no Brasil. E quando o partido ele assume esse discurso, mesmo que só no plano da retórica, ele tende a reunir ali em torno de si uma parte significativa da militância, de influenciadores, de formadores de opinião, e parte para cima de qualquer perspectiva que questione esse novo reposicionamento do governo. Mas é justamente aí que mora o perigo desse estelionato eleitoral, e eu não vou deixar de falar isso aqui, gente. E aí é só lembrar o que aconteceu com a Dilma em 2014. Naquela eleição, o PT fez a campanha mais à esquerda desde quando eles chegaram ao poder. Depois da crise de 2013, a Dilma foi para a disputa no limite, ela venceu apertado na Bacia das Almas, mas ela venceu com um discurso muito forte contra o programa da Marina e principalmente contra o do Aécio no segundo turno. O problema é que depois de vencer com esse discurso, o PT virou completamente a chave. A Dilma tomou posse, já no início do segundo mandato deu uma guinada para o programa econômico do próprio Aécio, então ela nomeou ali um executivo do Bradesco, Joaquim Levy, para comandar o Ministério da Fazenda, um nome que... Aí depois ele sai falando ali do governo Lula, governo Dilma, mas o que eu queria é o início. Então você vê, o governo vinha apanhando, vinha nas cordas, e o que o Lula faz, acima de tudo, é uma tentativa de dar um discurso de volta aí para os seus militantes, terem o que falar, terem o que fazer, não ficar só chorando na rede social. O Lula realmente está tentando fazer isso. Ele está tentando garantir que ele realmente chegue em 2026, né, com o time um pouquinho mais fechado, mais coeso, porque o trem da carreta furacão está desmoronando, né? Mas enfim. Renato comentou sobre essa falsa briga, né, de ricos versus pobres, porque o partido dos banqueiros contra os ricos é uma piada, né? A esquerda ensina a polarização de vitrine, rico contra pobre, só para justificar o aumento de impostos. Finge que tributar mais vai melhorar a vida de quem depende do BPC, mas o pobre continua na fila da justiça e o rico atingido é o empreendedor, o produtor, o sujeito que gera renda fora do sistema. Tudo isso enquanto os fundos bilionários, os bancos e os monopólios, esses seguem blindados. O centro liberal, por sua vez, aparece com sua roupagem técnica, dizendo que é contra o inchaço do Estado, mas nunca se opõe de verdade ao modelo que concentra poder financeiro em Brasília e poder regulatório em organismos globais. Aceita todas as pautas que interessam ao mercado, teto de gasto, medo de inflação, reforma tributária, desde que tudo continue na mão de poucos. Nos temas morais, culturais e civilizacionais, esquerda e centro já chegaram a um acordo tácito. Não há polarização nem pacificação, há silêncio. Nenhum confronto com a agenda woke, ambientalista radical ou com a censura judicial seletiva. Quando o assunto é soberania, fé ou valores, ambos saem de cena. O povo não é consultado, só moldado. No fundo, não há oposição real,
só divisão de tarefas. A esquerda grita, o centro administra, um ataca de frente, o outro assegura por dentro. E o resultado é sempre o mesmo. Um país mais endividado, mais tutelado e cada vez mais distante de qualquer projeto realmente pró-Brasil. Ricos contra pobres. E eu venho falando, eu aceito uma discussão de corte de gasto, do que é que seja, austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, chame do que quiser. Mas vamos começar verdadeiramente do andar de cima, o alto funcionalismo público. Em 2025, penduricalhos de juízes já superam o custo de 5 programas sociais. Os chamados penduricalhos pagos a juízes e desembargadores já superam, em 2025, os custos de ao menos 5 programas sociais do governo federal que atendem a dezenas de milhões de brasileiros. E quantas pessoas recebem penduricalhos, para a gente fazer essa proporção? Até agora, esses pagamentos de penduricalhos já custaram 6,89 bilhões, segundo dados públicos do CNJ compilados pela Coluna. O valor, 6,9 bilhões, foi destinado a apenas, eu vou arredondar para cima, 19 mil magistrados. 19 mil. Os programas sociais estamos falando de dezenas de milhões. 19 mil. E mesmo assim, sendo apenas 19 mil, é superior ao gasto do governo com 5 programas sociais que atendem milhões de brasileiros pobres. Como não são considerados salário, os penduricalhos são livres de imposto de renda. E aí, Lula? Cadê o rico contra pobre? Vamos botar para o rico pagar imposto de renda, Lula? Da pessoa física. Vamos facilitar para as empresas e vamos botar na pessoa física. A empresa, a gente bota o mínimo possível para ser vantajoso para o cara deixar o dinheiro na empresa. Ao invés dele tirar o caixa da empresa e botar no bolso, aí ele vai ter que pagar imposto de renda. Ele deixa na empresa, ele reinveste, compra mais o terreno, constrói mais uma fábrica, emprega mais gente, compra mais maquinário. Aí você bota no imposto de renda, Lula. Vamos ver se tu é o brabo mesmo. Os penduricalhos são livres de imposto de renda. Também não entram no teto constitucional que limita os salários dos servidores públicos aos vencimentos do ministro Supremo. O cara ganha mais de 46 mil reais. Esses valores já ultrapassam, por exemplo, os gastos da União com o seguro defeso pago a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca. Também são maiores do que os desembolsos como Auxílio Gás, Pé de Meia, o Garantia Safra e o Auxílio Reconstrução, criado para apoiar vítimas das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Do começo do ano até o dia 20 de maio, o MEC já executou 2 bilhões do Pé de Meia. 2 bilhões. Menos de um terço dos penduricalhos. Eu prefiro, velho, que o Lula aí... Esse dia do Lula, eu não acho que é pra manter o pessoal na escola, né? É pra ganhar popularidade. Mas eu prefiro que o Lula ganhe popularidade, pelo menos o dinheiro tá indo pra realmente pro cidadão comum. E é um dinheiro que vai rodar na economia. O cara vai comprar um tênis, vai comprar uma besteira, vai dar entrada que seja numa moto, num videogame, o que é que seja, vai cortar o cabelo, vai comprar uma roupa, mas vai estar comprando alguma coisa, vai estar circulando. É o pobre, velho. Que é quem tá lascado nesse país. Vamos falar, quer falar de corte de gasto? Vamos começar por aqui, pô. Por aqui, ó, tá bem claro. Eu acho que o Brasil inteiro, todo cidadão brasileiro que não é filiado ao Centrão, não é amigo do Ciro Nogueira e não é petista, vai concordar com isso. Pé de Meia é considerado uma das principais vitrines de terceiro mandato do Lula e mesmo assim não chega nem perto dos custos dos penduricalhos. O Pé de Meia, ele atende cerca de 3,2 milhões de jovens. Os penduricalhos, 19 mil. Aqui, 3,2 milhões. Um terço do valor. O seguro defeso é uma compensação temporária paga a 1,2 milhão de pescadores, que bota comida no teu prato. Durante os meses em que a pesca de certas espécies é proibida. Até maio, o benefício já havia consumido 5,5 bilhões. Ainda inferior, né? Mantida essa média estimativa para o semestre de 6,6 bilhões, ainda abaixo do total gasto com os penduricalhos. Os penduricalhos também superam os gastos com o Auxílio Gás, benefício destinado a 5,37 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.
O programa tem orçamento de 3 bilhões e meio para 2025. Já consumiu 1,7 bilhão até agora. Um quarto do valor. Desculpa. O equivalente a menos de um quarto do valor. Deixa eu corrigir. Menos de um quarto do valor. Meu Deus do céu, velho. Outro exemplo, auxílio reconstrução. Você lembra do Rio Grande do Sul, né? Meu Deus do céu. Tristeza que foi aquilo. Neste ano, o programa consumiu 103 milhões. Cada família recebe uma parcela única de R$5.000, 5.100, como forma de compensar parte das perdas materiais. E aí, gente? Gastou, ó, vamos botar, ó, 103 esse ano, 103. 103 para 6,9 bi. É 69 vezes a menos. A gente podia aumentar os 5 por 69 vezes. Vamos botar só por 60. Cada família poderia receber 300 mil. Tu prefere que cada família receba 300 mil ou dar penduricalho acima do teto para juiz? Se é pra gente manter o gasto atual do Brasil, continuar, né, tendo aí déficits, né, ou pelo menos ficar no 0 a 0, não vai ter superávit primário. Se é pra continuar tendo déficit, vamos pelo menos dar o dinheiro na mão do povo, né? Porque o povo segue sofrendo e a elite cada vez mais beneficiada. Já o Garantia Safra, programa menos conhecido, é voltado a agricultores familiares, especialmente no Nordeste. Em 2025, o benefício custou 781 milhões, o equivalente a pouco mais de 11% do total de gasto com penduricalhos. Então, assim, é um absurdo tudo que acontece nesse país. Aí você vê. Aí quem apareceu, quem deu a da graça, quem resolveu dar entrevista. Roberto Campos Neto. Discurso de nós contra eles é ruim e não fará o país crescer. Diz o cara que era a trava, né, pro Brasil andar para trás. Aí Neto comenta, Campos Neto culpa a polarização pelo atraso do país. Mas o que de fato nos paralisa é o consenso entre tecnocratas e organismos internacionais, que é colocado em prática pela esquerda, pelo Lula, todos comprometidos com a mesma agenda de transição verde, digitalização financeira, vigilância disfarçada de inovação. O Banco Central virou peça central dessa engrenagem, atua como instância de controle, blindada do debate político e responsável por manter o país dentro dos trilhos definidos de fora. A estabilidade que defendem é seletiva. Ela trava o que escapa da cartilha e estimula o que serve à agenda. A dificuldade de acesso ao crédito não é acidente técnico, é um filtro ideológico. Financia-se o que se enquadra na lógica de Davos, como ESG, agenda climática, digitalização compulsória. Fora disso, o Brasil real é tratado como um risco. Não é a polarização que impede o crescimento, é a arquitetura institucional que transforma qualquer tentativa de soberania em anomalia. Aí eu fui pegar a nota pra ler na íntegra, aí perguntaram pra ele, e aí, velho? E o Galípolo, hein? Como é que tá o Galípolo no Banco Central? Não tenho nenhum reparo a fazer. Tem atuado de forma técnica, 100% técnica, comunicado com transparência. Está fazendo um trabalho irretocável. Selic 15%, irretocável. Irretocável. O Brasil, mesmo tendo um mercado consumidor grande, mesmo com a moeda tendo um relativo controle, né? Assim, ela varia assim, numa faixa minimamente previsível, varia de 5,50 a 6 e vai, tá mais ou menos ok, né? Tá entre as 15 maiores economias do mundo, mas tem o segundo maior juro do planeta. E querem que tu ache que isso é normal. Isso é normal. É decisão técnica. É uma decisão técnica. Aí imagina, né? 9 pessoas na sala. A gente bota mais 0,25 ou 0,19? Não, 0,19 é meio feio, né? É bom um número redondo. Bota 15. Bota 15, decisão técnica. Aí a gente vai botar aqui pra gente ver, né? Se a economia ainda vai continuar mantendo o dinamismo, ela vai desacelerar, porque a economia precisa desacelerar. Ela tem que andar para trás, né? A atividade tem que reduzir, que é para o povo passar necessidade de começar a baixar o preço na marra. Decisão técnica. Só conseguem pensar o Brasil em termos de desacelerar. Tudo é feito para desacelerar, porque você tem que alcançar a meta de inflação, só consegue pensar em inflação. O único freio que existe é a taxa de juros. Aí vem outro ponto, que tem tudo a ver com o Banco Central. E afeta a vida de todos vocês. Loteadas, agências reguladoras tomam medidas em série anti-consumidor, anti-povo. Agências reguladoras, que Bolsonaro falou para vocês, me deem metade do Congresso e a gente muda esse país.
É no Senado que passam as indicações lá para agências reguladoras. Toma aí, ó. Toda vez que você viaja precisa pagar para despachar a bagagem, está cumprindo a determinação da ANAC. O órgão regulador, que tem como função proteger o interesse do consumidor, também já decidiu fechar todos os postos de atendimento presenciais nos aeroportos. Teve um problema com seu voo? A agência só recebe queixas por meio digital. E tem mais. As reclamações são feitas na plataforma gov.br e não no canal próprio da ANAC, o que significa que são misturadas a todas as outras de todos os assuntos direcionados ao governo. Precisa remarcar um voo e tem que pagar quase o preço da passagem para isso? Também é autorização da ANAC. Comprou um bilhete? Quer transferi-lo para o nome de outra pessoa? É a ANAC que proíbe essa possibilidade. Medidas anticonsumidor como essas não são exclusivas da ANAC. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne PROCONs, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, do Ministério Público e associações de consumidores, tem listado inúmeras decisões que atendem mais às empresas do que aos clientes. As decisões são tomadas pelas diretorias colegiadas das agências, compostas por indicados de senadores. Quando os nomes chegam ao Senado para análise, já está tudo acordado para aprovação. Nos cargos, os diretores atuam de acordo com os interesses dos padrinhos políticos. Aí você tinha que se perguntar, a gente reclama dos oligopólios, dos oligarcas brasileiros, exemplos são os grandes bancos. Quem é o senador, rapaz, que adora e tinha um afilhado no CAD, uma espécie de STF da economia. O papel do CAD é garantir a livre concorrência. Quem? O Ciro Nogueira! Meu Deus, é coincidência. É óbvio que é uma coincidência. É porque Ciro Nogueira é um gênio. Aquela cabeça dele, pelo tamanho, você vê, o cara é um gênio. É assustadora a quantidade de problemas que as pessoas levam à justiça para discutir coisas que, na verdade, são regras impostas pelas agências. Elas são uma gigantesca porta giratória para políticos e para gente que quer trabalhar no setor empresarial. Chega a ser vergonhoso, constrangedor, absurdo, disse Igor Rodrigues Brito, do IDEC, maior associação de consumidores do país. É comum que, ao fim do mandato de 5 anos, esses dirigentes sejam empregados pelas empresas que eles deveriam fiscalizar. Prática conhecida como porta giratória. Ele vai, trabalha na agência reguladora por 5 anos, acaba o mandato, ele vai trabalhar na empresa que ele fez regulamentações que são bem simpáticas. Recentemente, a Anvisa, muito criticada no passado, desobrigou a indústria farmacêutica de colocar bulas impressas nos medicamentos. Os 5 diretores entenderam que seria bom para o consumidor, ter que buscar na internet informação, e que seria bom para as empresas deixarem de ter esse custo. A medida só não foi implementada porque o IDEC entrou na justiça e conseguiu derrubar a decisão colegiada. A mesma Anvisa adiou por mais de 4 anos uma discussão para que as empresas de alimentos incluíssem nos rótulos um alerta indicando o excesso de nutrientes críticos à saúde, como ao teor de açúcar. A agência deu um prazo de 3 anos para as empresas se adaptarem e horas antes do fim do prazo, em 22 de abril de 2024, a diretoria resolveu sem critério técnico, nem o critério técnico dessa vez teve. Atendeu o pedido das empresas para adiar por mais um ano a medida. A medida só entrou em vigor porque o IDEC recorreu à justiça. Nem sempre a justiça reverte decisões que impactam diretamente a vida dos consumidores. A Anatel desobrigou os operadores de telefonia de manter lojas físicas para atendimento. Está com problemas na sua linha telefônica, a internet não funciona, recebeu uma cobrança indevida? Acione o 0800. As operadoras que ainda mantêm lojas físicas o fazem porque querem, não mais por obrigatoriedade. A Anatel, que tem como atribuição defender os direitos dos consumidores de telefonia, também permitiu que as operadoras bloqueiem totalmente o serviço após 20 dias de atraso no pagamento da conta, alterando a própria regra anterior, que era 30 dias. A diretoria da Anatel autorizou ainda que as operadoras alterem os contratos com seus clientes durante a vigência. Essa é top, né? Você faz o contrato, no meio do processo pode mudar. Top. Nomeado em dezembro de 22, o advogado Alexandre Feira chegou na Anatel sem qualquer experiência no setor. Antes, foi assessor do Toffoli. Precisa de experiência? Eu vou pular. Me perdoa. Aqui é um claro ataque ao Estado Democrático de Direito. Achar que uma pessoa que já foi assessor jurídico do Toffoli, o cara tá apto para governar o mundo. O IDEC tentou afastar Freire da relatoria do chamado RGC, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, demonstrando sua relação próxima com o jurista Ricardo Campos,
que atuou como parecerista a favor da anulação dos pontos questionados pelas teles. Mas o conselho entendeu que não tinha impedimento. 100% técnico. Sempre. É tipo a CVM, que o presidente é irmão de um sócio do BTG, né? E não tem nenhum impedimento. Farmácias exigem CPF para dar desconto e vendem os dados do cliente. Outra prática recorrente é as farmácias obrigarem o consumidor a informar o CPF para obter descontos. A NPD ainda não aplicou nenhuma medida punitiva, apesar de já ter declarado em notas várias irregularidades no tratamento dos dados fornecidos pelos consumidores. Essa prática é considerada abusiva, pois fere os direitos dos consumidores que não devem ser obrigados a fornecer informações sensíveis para obter descontos ou benefícios. Responsável por fiscalizar os planos de saúde, a ANS autorizou empresas em dificuldades financeiras a aumentarem as mensalidades de contratos individuais e familiares acima do próprio teto da ANS. A agência também estuda autorizar a venda de planos de saúde sem cobertura para terapia, internações hospitalares, atendimento de urgência e emergência, desvirtuando o conceito de plano de saúde. Assim, isso é para quê então, né? O cara não pode fazer terapia, não pode se internar, não pode se dar urgência nem na emergência. É pra quê, então, esse plano de saúde? Segundo o IDEC, significa que se a pessoa precisar de atendimento de emergência ou internação, tem que correr pro SUS, mesmo tendo plano de saúde. As agências reguladoras podem punir as empresas com multas e até com a caducidade de contratos, nos casos de concessão. Relatórios do TCU mostram, contudo, que as multas raramente são cobradas, pois as empresas recorrem à justiça e os órgãos reguladores não impõem outras sanções. Um levantamento do site Poder 360 apontou que, em 11 agências reguladoras, tem 23 bilhões de reais em multas aplicadas nos últimos anos e ainda não recebidas. Algumas dessas multas foram aplicadas há mais de 20 anos. Somente a ANS tem 7,6 bilhões a receber de operadoras de plano de saúde. Que coisa, né? Agora vá você, fique sem pagar para você ver o que acontece. Fique você sem pagar alguma coisa para você ver o que acontece. Vá achar que você é um campeão nacional. A Enel, companhia de energia que atua em São Paulo, por exemplo, tem multas que somam R$500 milhão. Nos casos do apagão em São Paulo, o governo e o ministro chegou a falar publicamente decretar caducidade do contrato, mas a Enel concluiu que não há elementos para afirmar que a empresa descumpriu o acordado. A ANEEL chegou a sugerir condicionar a renovação dos bilionários contratos de concessão ao pagamento das multas, mas a área técnica da agência concluiu que não seria possível a vinculação, uma vez que as empresas têm direito de questionar os valores nas esferas administrativa e judicial, né? Devo, não nego, pago quanto der. E é esse o governo, esse é o Brasil, porque o governo tá do rico contra os pobres. E o Centrão tá falando de austeridade fiscal, ajuste fiscal, equilíbrio fiscal. O Centrão, que tá lá em Lisboa, é mesmo? Não brinca comigo, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos manda aí, né, uma pasta de hipoglós pra eu pintar minha cara de palhaço. Assim, pra não usar nenhum tipo de filtro. Fazer originalzão mesmo, assim, de hipoglós, de palhaço. Pega um batom vermelho assim, pinto meu nariz. Porque não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Piada. Aí, diante desse caos, estamos discutindo 2026. Eu vou deixar para comentar isso depois. Tem mais um pouco também a ver com um certo deslocamento da imprensa do que se passa neste país. Aí ontem, a turma que gosta de acelerar no Globo. O Globo tá demais, né? Líderes da direita e empresários engrossam fila por beijamão a Tarcísio em São Paulo. Aí lá vai a Globo falar, olha, sabe quem se reuniu com ele, hein? O Ciro Nogueira, rapaz. O Rueda, olha só, hein? Só a nata. Você vê, o cara, o Ciro Nogueira, ele faz questão de deixar a digital dele. Mas calma que o Ciro Nogueira ainda vai aprontar mais. Como o Globo mostrou, a ofensiva de partidos como o PP, União Brasil, inclui a saída do governo Lula nos próximos meses, reforçando sua posição de oposição, e o início do debate aberto sobre 2026. O Centrão é oposição. Assim, o Centrão tem ministério, mas ele vai virar oposição, né? Ele é oposição e tem ministério. Ele faz parte do governo, mas ele é oposição. Imagina você encontrar uma pessoa na rua que acredita que o Centrão, que tem ministério, é oposição.
O cálculo é que assim poderão formar uma chapa com perfil competitivo e forte, apoio no Congresso nas bancadas do agro e do empresariado. Aí o plano já está muito óbvio. Executivos de grupos econômicos também têm procurado Tarcísio, o desempenho no governo paulista, priorizando o quê? Privatizações, concessões. O que é concessão, né? Você tem lá um serviço que o Estado oferta, aí o Estado dá dinheiro para algum grande empresário realizar esse serviço com muita eficiência no lugar do Estado. Tem sempre algum empresário que está ganhando. Enfim, isso tem agradado o empresariado, né? Por quê? Se você for uma pessoa que vê as concessões e as privatizações com bons olhos, tem coisa que realmente acho que o governo não precisa ser dono. Tem coisa que acho que dá para se desfazer. Tem coisa que eu acho que são ativos estratégicos. Mas pense nas empresas e pense no Brasil real. Pense o seguinte, né? Se a gente vender a Petrobras amanhã, quem tem dinheiro para comprar? Quem será o novo dono da Petrobras? Sabendo que a Petrobras é uma das empresas mais lucrativas do planeta Terra, e eu não estou brincando, sabendo que é uma das empresas mais lucrativas do planeta Terra, tu vai dar uma fonte inesgotável de dinheiro para alguém. Tu acha que o cara que comprar, ele vai trabalhar pelo quê? Tu acha que ele vai utilizar esse dinheiro que ele vai ganhar extra, porque ele já ganha muito, para fazer o quê dentro da política? Os irmãos Batistas têm ou não têm um grande potencial de comprar uma parte significativa da Petrobras, já que eles já estão no mercado de energia, com a Amba Energia, comprando inclusive os ativos, né, da Eletrobras que vem vendendo, da Copel que foi vendendo, que o Zema também está vendendo. E aí? Tu acha que os irmãos Batista, quando ganharem mais dinheiro, eles vão fazer o que com esse dinheiro extra? Eles vão financiar o Brasil conservador, com o CIPEC? Os irmãos Batista vão financiar o CIPEC? Um simpósio sobre Olavo de Carvalho? Pensa no mundo real, em termos reais. Aí você tenta assim falar, não, vem cá, eu vou vender. Quem vai comprar vai fazer o que depois de comprar? Porque obviamente vai dar lucro. Só pense nisso, né? Reflita sobre isso aí, você tenta desenhar, acho que você, sei lá, vai chegar na conclusão que a coisa não é pelo menos tão simples como pintam. Aí o Ciro Nogueira volta. O Ciro Nogueira não para, né? O homem é uma máquina. Tarcísio assume que deve concorrer a presidente. E Centrão tem até vice dos sonhos. Adivinha quem é o vice dos sonhos do Centrão? Ciro Nogueira. O Centrão, que majoritariamente aposta Tarcísio e quer enfiar um representante seu na chapa como vice, considera muito provável que Bolsonaro apoie seu candidato em dezembro. Nos sonhos dessa turma, o vice ideal seria o Ciro. E, no entanto... Agora, olha que safadeza isso aqui. Olha a safadeza. No entanto, se Bolsonaro quiser indicar Michele ou um dos filhos para ser o vice, ninguém vai dizer não a Bolsonaro. Ninguém vai dizer não. Também não vai falar assim, né? Mas não vai falar. E no caso de Bolsonaro, só decidindo ano que vem? Não, só vou decidir ano que vem. E aí, se no ano que vem Bolsonaro quiser decidir sobre governador e inclusive o vice, e aí? E se for no ano que vem? Vamos resolver isso no fim do ano. Então assim, ó Bolsonaro, a gente vai tomar um posicionamento até o fim do ano. Se você quiser emplacar um vice na chapa do Tarcísio, a gente deixa. A gente não vai falar não. Não é que a gente vai falar sim também, mas a gente não vai falar não. Não, a gente não vai falar. Talvez a gente fale sim. Até o final do ano. Depois a gente já vai fazer nossa movimentação. Tu consegue compreender? Gente, é o tempo todo isso. Isso daqui é pressão de um lado, é pressão do outro. E se você acha que existe algum ser humano nessa terra que tá blindado de qualquer tipo de pressão, pô, você não conhece seres humanos, né? É isso o tempo todo. Eu já falei. Imagina, a turma fala isso daqui no público. Imagina quantas vezes essa turma não faz chegar em Bolsonaro assim, ó, aquele terror psicológico. Olha, Bolsonaro, se Lula for reeleito, a culpa vai ser sua, viu? Porque você não tá querendo passar seu capital político, hein, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro, você tá pensando em você em primeiro lugar, viu? Olha, Bolsonaro, se alguma coisa ruim acontecer com você e o Lula continuar no poder, você vai continuar se dando mal, hein? Vai ser culpa sua, viu, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro, pense bem, viu, Bolsonaro? Em quem você vai indicar, viu, Bolsonaro? Porque é o futuro do Brasil que está nas suas mãos, viu, Bolsonaro? Aí você junta isso com todos aqueles processos judiciais que o Jair enfrenta, tudo mais. Então, por isso que eu falo assim, né? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que é importante a direita, né? O povão, demonstrar que assim, cara, estamos com você, Jair.
Tamo com você, capitão, até o fim. Vá firme e forte. Não fique nessa, não. Porque às vezes o cara tá nessa, aí o cara vai lá, passa uma hora na rede social, é só a turma da crítica construtiva. É só a galera, não, o que for foi, né, daquele jeito. E aí eu acho que se você tem um posicionamento que mostra pro cara que ele, assim, ó, Jair, tamo aqui, velho. Se preocupe não, o que der o que vier. Se não fosse o Eduardo, vamos nessa. Nem se esquente, nem se esquente. Tá todo mundo aqui, tá observando, tá todo mundo vendo as maldades que estão falando com o senhor, todo mundo sabe as malvadezas. Eu acho que isso é bom, né? Eu acho. Eu queria receber um apoio se eu tivesse numa situação como essa, tentando me constranger em dia sim, dia também, dia sim, dia também, não só o Centrão. Aí você pensa toda a estrutura do PL, o Duda Lima que não opera sozinho, né, Duda Lima? Rapaz, esse Duda Lima tá demais, viu? Aí, veja esse vídeo aqui do Melo Araújo. Aí eu pergunto, se você for uma pessoa que se coloca meio como um bolsonarista, né? Você fala assim, pô, eu gosto mesmo do Jair, não tenho vergonha de me assumir. Escute as palavras do Melo Araújo. Veja se ele te representa. E pensando em tudo que está acontecendo, né, no nosso país, principalmente envolvendo o nosso presidente Bolsonaro. E aí me chama a atenção, né, o descaso de todos os políticos aí, todos, o Brasil inteiro, se elegeram nas costas dele, se elegeram nas costas do presidente Bolsonaro, e já tem articulações acontecendo. Articulações de quem vai assumir, quem vai ser presidente, quem vai sair e vai subir. A mudança nas cadeiras. Quem vai sair e quem vai subir. Você está falando do André do Prado? Será? Você está falando do André do Prado, Melo Araújo? O homem que o PL quer colocar sentado em alguma das duas cadeiras principais do governo de São Paulo, seja como governador, seja como vice? Você está falando dele, Melo Araújo? Eu tenho certeza, Melo, que pelas suas palavras você está por dentro do que está acontecendo. A Rádio Peão tá cantando demais esses dias, viu? Minha Nossa Senhora. Só que tem um detalhe, gente, o nosso presidente está vivo. Nosso presidente está em condições de participar da eleição. É o único que ganha estourado do atual governo. É o único presidente, o único que ganha com muita facilidade. E as pessoas estão articulando. Essas pessoas, esses políticos, têm que ter noção que o nosso presidente não morreu. Eu falei com ele ontem, liguei para ele, nos conversamos, está se recuperando da facada, da cirurgia. E as pessoas estão articulando. Nosso presidente está vivo, gente. Está errado, é um descaso o que estão fazendo. Nosso presidente tem que estar no jogo em 26. Se nosso país não vai democrático, ele tem que participar das eleições. E o povo tem que cobrar isso aí. É um absurdo o que nós estamos vendo. O presidente elegeu um monte de gente, essas pessoas estão virando as costas. Sabe o que vai acontecer depois? Depois vai ser aquelas postagens que se nada fizermos, se nada for feito, daqui a pouco o presidente vai caminhar para uma prisão e aí vem, né? Cada um vai pegar a sua foto mais bonita, vai postar no Instagram, nas redes sociais, vai dizer, presidente, que injustiça, tô junto com você. Mas é agora que a gente tem que fazer, gente. É agora que a gente tem que conversar com o nosso eleitorado, é agora que a gente tem que colocar o presidente de volta no jogo. E as coisas estão acontecendo, tá todo mundo enxergando o que está acontecendo. Encontros acontecendo, reuniões, jantares, viagem agora em Portugal mesmo, vários políticos do Brasil inteiro lá. Quem que tava lá em Portugal, hein? Ah, jantares, encontros. Eu só gosto de falar do que eu posso mostrar, né? Eu já passo um ponto, eu acho que já passo do ponto, né? Em algumas críticas e algumas cobranças. Ai, olha, mas teve um caso que acabaram me contando nas últimas horas. E... deixa eu ver como explicar isso. Putz, qualquer exemplo que der vai ficar muito óbvio o que eu tô falando. Pra entender o nível. Então é o seguinte. É pior do que eu vou contar. Você conhece, você tem um amigo, você sabe que a família dele tá passando por dificuldade braba, o pai tá doente, tá no hospital, tá na pior. Ele tá sem dinheiro pra nada. E aí, tu vai lá, dá R$5 pra ele, pra ele comprar pão pra tu na padaria. Aí, o pão foi R$4,99 na nota. Aí que dá o saco de pão. Ele foi na padaria por tu. Aí tu volta e fala assim, oxe, cadê meu 1 centavo? Aí o cara fala, mas ele não teve, né? A mulher não me deu 1 centavo. Pô, R$4,99, não, cadê meu 1 centavo? Lá atrás meu 1 centavo. É tipo isso, o que aconteceu. Sabe? Tu tá cobrando do cara 1 centavo. 1 centavo. Proporcionalmente é 1 centavo. Porque o cara foi comprar pão pra tu, com R$5 voltou com R$4,99. Quem é que tá cobrando e quem tá sendo cobrado?
Tenho certeza que tá sendo cobrado, é alguém que vocês gostam e ainda foi fazer o favor, né? É surreal, é um negocinho que é surreal. Se quando você fala, não, você tá mentindo, eu falo, Paulo Figueiredo fez uma postagem. Ai, já passou demais do ponto que eu queria falar. Paulo Figueiredo fez uma postagem no Twitter. Eu vi muita gente criticando ele. Ele não fez aquela postagem à toa. Ele não tá fazendo pura gritaria. Até falo. Paulo Figueiredo fez uma postagem falando sobre Eduardo Bolsonaro continuar ou não no PL. Paulo Figueiredo não tá só jogando bola pra cima, não. Ele não só tá gritando, sabe, bobajada. Ai, fique quieto, não sei o quê, Paulo, não sei o quê. Ele não fez aquela postagem à toa. Eu tenho certeza que ele ouviu muita coisa do que eu também ouvi. É surreal o que acontece neste país. Mas quem sou eu? Eu não tenho moral para citar nomes, eu só sei coisas que eu escuto. É surreal, gente. É desprezível quando você vê quem são alguns desses políticos brasileiros e a preocupação que eles possuem com o Brasil. Mas vamos continuar aqui ouvindo o Melo Araújo. E as tramas, as artimanhas, as coisas que estão acontecendo. Quanta hipocrisia, quanta hipocrisia. Eu quero ver agora, o povo tem que cobrar, porque o povo quer o presidente no jogo. O povo quer o presidente, as pesquisas demonstram isso. Cobrem dos seus deputados, dos seus políticos, prefeitos, de todos, vereadores, todo mundo que se elegeu nas costas do presidente. Vamos cobrar e vamos mudar esse jogo. A gente tem que se movimentar. Pois é, Melo. Pois é. Concordo com você, Melo. Concordo demais. Aí você vai pra rede social, né? É o que eu tô falando. Você não é conservador, muito menos direita, amigo. O Doche falando pro Petrópolis conservador, o que você quer é babar ovo de político. Quem é de direita segue ideias e princípios, não pessoas. O ministro mandar o frouxo pra cadeia vai ser a melhor coisa pra ver gente do seu tipo chorando. Tá vendo aí? E pelo amor de Deus, não vem com aquele papo furado que acho que vocês já estão amadurecidos, né? Ai, é infiltrado. Não, não é infiltrado não, gente. É gente da direita mesmo. É gente de direita, antipetista. Mais liberal, né? Óbvio. Mas é isso, né? Tá na direita. E aqui? E aqui? Valdemar elogia a Michelle e diz que ela é a única, além de Bolsonaro, que venceu a Lula. É o Eduardo não, né? Vou fingir que o Valdemar falou isso sem pensar, né? Né, Valdemar? Você falou sem pensar. Você falou sem pensar. O pobre coitado do Valdemar que não pensa direito na hora de falar. Tem gente que tentou dar uma colher de chá e falou, não, às vezes o Valdemar falou isso daí, né? Pra não expor Eduardo, não queimar a largada. Pô, Eduardo, ele mesmo tá falando, fala com o Paulo Capelli, eu tô 100% preparado. Eduardo Bolsonaro, num dia disse, eu estou 100% preparado. No dia seguinte, Valdemar, só a Michelle e Bolsonaro vence. É coincidência, né? 24 horas depois do Eduardo falar, o Valdemar manda essa. É pura coincidência. É pura coincidência. É a mais pura coincidência. E aí, só pra encerrar, que eu tô falando do Eduardo, e porque eu falo pra vocês, são 1001 pressões diferentes na rede social. Essa menina, antigamente, ela usava como capa uma resposta do Bolsonaro para ela no Twitter. Ela se orgulhava que um dia Bolsonaro a respondeu. Se alguém realmente acha que Eduardo tem chance de ganhar, é porque realmente não tem noção nenhuma da realidade e vamos de PT de novo. Ela falou isso um dia antes do Valdemar falar isso, né? Curioso. E é quando o Eduardo diz, né? Estou 100% preparado. Aí vem o Brasil em fúria. Real? Só dentro da bolha mesmo. Até o próprio Bolsonaro tem mais chances que ele. E ela disse, pior que eu consigo ver muita gente que votaria no Jair, mas que não votaria no Eduardo. Aí você quer ver o nível da análise política? Tá aqui, ó. Vamos voltar. O Vilimigo pegou esses 4 lindos prints. 6 de junho de 24. Ano passado em live eu desci a lenha no Marçal com todo o meu ódio. Esse ano ele é a melhor opção de prefeito. A vida é uma caixinha de surpresas. Apesar de que até um astrolopiteco seria melhor que o Boulos. 8 de agosto de 24, lá embaixo. Como está indo meu candidato Pablo Marçal? 4... Não, embaixo, né? Eu vou por ordem cronológica. 16 de agosto. Nós somos gados do Marçal. Como posso te fazer chorar mais? E por fim, 4 de outubro. Acordei com várias mensagens do grupo da família, organizando para domingo fazerem uma almoção e se prepararem para fazer o M de Marçal.
Minha família é do Pará. Nem vota, né? Ah, Eduardo Bolsonaro é um problema, viu? Esse é Eduardo Bolsonaro. Isso que eu digo. Se vocês acham que o caminho até então apresentado, a gente foi seguindo, a galera mais conservadora mesmo, no frigir dos ovos, um pouco mais pé no chão, é o caminho melhor, eu acho que vale a pena apoiar o Eduardo. Se você tá nessa daí, não, tanto faz, tanto fez, né? O que o Jair mandar tá bom, como se também fosse uma decisão simples pro Jair, né? Não tivesse ninguém fazendo pressão em cima dele, fala, não, deixa aí, vou demonstrar um tipo de apoio, não. Deixa lá Bolsonaro achar que ele tá sozinho, que aí, enfim, né? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Vocês aí... Eu faço campanha pé do ar. Tô falando, meu candidato é o Jair, por mim, Jair leva até o fim. E aí, se impugnarem a candidatura dele, ele manda Eduardo. Vai até o fim, Jair. Vai até o fim. Se impugnar a candidatura, você bota Eduardo. Eu boto até aí. Mas é um posicionamento. Tô com o senhor nessa linha aí até o fim. Vá lá, tamo junto. Na sorte, na doença, na vitória, na derrota. Vitória o senhor já trouxe várias. Vou mandar o vídeo do Melhor Araújo completo lá no Telegram. Reflitam sobre as entrelinhas do vídeo do Melhor Araújo. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser amigo do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Então, é brasileiro, kimpen.com.br. Por hora é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!